Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas calorosa para a palavra. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos em profundo silêncio. No íntimo do nosso coração, deixemos brotar uma súplica ao Divino Espírito, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Ele nos faz compreender tudo e nos recorda tudo o que Jesus nos falou. Supliquemos seu auxílio. Amém. Queridas irmãs e irmãos, celebramos hoje a realização da promessa do ressuscitado. Domingo passado, nos domingos anteriores, nós ouvimos Jesus dizer: não vos afasteis de Jerusalém até que sejais revestidos da força do alto. E hoje se opera o revestimento da força do alto. O Espírito Santo é derramado na simbologia das expressões que os textos sagrados apresentam, como sopro, como respiro, como línguas de fogo, como forte ventania, como algo que enche a casa. São muitas as expressões para se referir a esta mesma e única dimensão da revelação bíblica na história da salvação da pessoa de Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje é festa do Divino Espírito Santo. Domingo que vem nós celebramos a festa da Santíssima Trindade. Para significar bem isso, que domingo que vem a gente pode contemplar com os olhos da fé e com os olhos da carne, nós podemos contemplar quem é Deus, que se revela a nós pelo mistério da história da salvação. É Pai, é Filho e é Espírito Santo. Em que consiste esta realidade que o Espírito Santo vem trazer? Qual é propriamente a novidade que o Espírito inaugura com sua presença sobre nós? Vamos aos textos. No seu folheto número 12, o Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 23. A primeira nota é que nos textos sagrados e nos cantos da igreja, a gente usa a expressão que o Espírito Santo é também chamado de o Espírito do ressuscitado. E se dá assim: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco.
3 elementos que se opõem a 2 elementos. 3 elementos que a gente chama mais sombrios, mais negativos, mais tensos. Anoiteceu, portas fechadas, tomados de medo. Contrasta com isto, apesar da noite, das portas fechadas e do medo, é primeiro dia da semana. E os discípulos se encontram reunidos. Pelo ciclo do tempo, pelo ciclo da natureza e do tempo, e pela força da fé que move a gente a vencer os obstáculos e se reunir, por essas 2 forças, o tempo cura tudo, diz o ditado. E o esforço nosso em nos reunir garante uma nova realidade. Não é só o tempo que passa, mas é também nós que vencemos os obstáculos, o escuro, as portas fechadas, o medo. Vencemos as distâncias. Quantos hoje ficaram aborrecidos porque rodaram e não achavam estacionamento perto da igreja, porque está tudo ocupado com a festa? Vencer as distâncias, vencer os obstáculos e dizer, para mim o critério mais importante do que o tamanho do esforço que eu terei que fazer é, eu preciso me reunir em comunidade, porque o Espírito Santo, Jesus ressuscitado, se manifesta a nós que temos fé cristã, através e por meio da comunidade reunida. Vai, Zarinha, vai, igreja. Vença os obstáculos, apesar da noite, das portas fechadas, dos medos, da distância do estacionamento. Encontrem-se que enfrentarão uma realidade nova para a segunda-feira que chega. E o Senhor entra, põe-se no meio e apresenta o primeiro som que brota dos lábios do ressuscitado. O primeiro som que Jesus pronuncia é Shalom, paz. A paz esteja convosco. Hoje, um jovem na porta da igreja me perguntava por que os discípulos estavam reunidos e fechados e com medo. Eu dizia, e com razão, eles ainda não conheciam Jesus a partir da luz da ressurreição. Foram instruídos convivendo com Jesus, experimentaram prodígios, milagres, sinais, ensinos, que ninguém deu a ninguém até então, mas somente a partir da luz da ressurreição é que clareia, é que se dissipa a escuridão, é que abrem-se as fechaduras, é que o medo se dissipa e a paz entra. Já começamos fazendo pergunta para nós: de onde vem a sua paz? Qual é a fonte da sua paz? Quem patrocina a sua paz? A paz dos reinos deste mundo é garantida por outros meios. Garantida não, é prometida falsamente por outros meios. E já começo com elementos chatos de serem tratados. Na política, na economia, as ideologias apresentam soluções. As ideologias de esquerda garantem que nós vamos ter paz, cobrando mais impostos e patrocinando e dando benefícios, sejam através dos altos financiamentos dos que dão o calote nos altos financiamentos, ou nos pobres que recebem benefícios e se acomodam nos benefícios que recebem. As ideologias de esquerda garantem que vão dar-nos paz por mais impostos. As ideologias de direita garantem que vão dar-nos paz, garantindo a nossa liberdade,
dando-nos o direito de cada um ter a sua arma para matar quem quiser. As duas estão equivocadas, são mentirosas e falsas. E são profundamente contrárias à paz do ressuscitado. Está claro? Eu não estou perguntando se concorda. Estou perguntando se está claro. A minha finalidade é dar clareza da fé. Não assentimento e não cordialidade e simpatia entre nós. Prefiro que vocês saiam daqui profundamente indignados. Comigo, com você mesmo e com as ideias de paz que você até hoje alimentou. Quem é que patrocina a sua paz? De onde ela vem? Jesus vai apresentar. Vamos ver? Versículo 20. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Eu não me canso desta imagem, porque ela é muito cara para os primeiros pregadores da igreja, eu recebi isso como herança. Mas quando Jesus deseja a paz, mostra as mãos e o lado, e os discípulos se alegram, o segundo dom dos tempos messiânicos. O primeiro dom dos tempos messiânicos é a paz. O segundo dom dos tempos messiânicos é a alegria, que é sempre descrito, sobretudo na literatura apocalíptica e nos evangelhos, como a festa do banquete, das delícias, dos manjares, da alegria que não haverá fim. Jesus mostra as mãos e o lado, segundo o texto, que ele vai e toma hoje duas fontes. Ele toma a fonte do profeta Isaías, que descreve o Messias com as características do servo sofredor. Isaías 51, 52, 53, 54, você pode ir lá. E ele vai também à fonte do profeta Elias. Daqui um pouco a gente volta ao profeta Elias. O profeta Isaías diz que o servo sofredor é aquele que garante o preço, que paga o preço da nossa paz. Por suas feridas, ele pagou o preço da nossa paz. Em seus sofrimentos, ele garantiu o remédio para a nossa cura. Quando ele mostra as mãos e o lado, é como um pai e uma mãe que faz o testamento e abre o testamento e diz: filhos, filhas, esse aqui é o meu testamento, é o que eu deixo para vocês de tudo que eu lutei na vida. E os carimbos que testificam a autenticidade do documento que eu estou entregando para vocês, são esses carimbos aqui que eu registrei em tal cartório, em tal escritório, foi que intermediou isso. Jesus diz que o carimbo que testifica o documento da nossa paz e da nossa cura é o seu corpo marcado pelos cravos da sua paixão e pela lança que lhe atravessou o lado. Ele diz que o corpo dele ressuscitado é o documento eterno que nada no mundo será capaz de apagar as marcas do preço da nossa paz. Ela é eterna. Amém? Vai! Grita! Tem paz, tem alegria, mas tem também missão. Vamos lá? Versículo 21. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Vós enviou, nem os envio. A paz. Um pouquinho mais perto do microfone. A paz esteja convosco. Como o Pai enviou, também eu vos envio. Do jeito que eu vim lá do céu para cá, garanti e paguei o preço para que vocês tenham paz, eu envio vocês daqui para fora. Abram essas portas fechadas, rompam com este medo que domina vocês aqui, nessa escuridão assombrosa, vençam este medo e vão levar para o mundo a paz. Não pelos impostos e nem pelas armas. Amém? A paz.
Como o Pai me enviou, eu vos envio. Fé é movimento, fé é dinâmica, fé é semente lançada na terra, brotando, crescendo, dando flor, dando fruto, sendo colhida, sendo guardada no celeiro, sendo semeada de novo, moída e virando farinha para ser pão, nutriente no corpo nosso. Fé é dinâmica sempre. Fé não é religião estanque de sistemas e doutrinas e normas e regras que enquadra a gente num cômodozinho alienado e alheio ao mundo. Fé é uma força que nos faz olhar para nós e preencher-nos de paz e olhar para o mundo e levar ao mundo a paz. Isso é fé cristã. Vai! Entendeu? Agora vem, propriamente, o movimento novo. Versículo 21. Novamente, Jesus disse... Vai, João. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. 22. E depois de ter dito isso... soprou sobre eles e disse... Vai. Recebei o Espírito Santo. Depois de ter dito, soprou. Porque, provavelmente, quando Jesus disse... como o Pai me enviou, e eu paguei o preço da paz de vocês, eu envio vocês. Eles começaram a tremer de medo, assombro. Se fizeram isso com ele, imagino que não farão conosco. Mas a surpresa de Jesus. Jesus poderia ter dado, e ele tinha a autoridade para dar uma bronca nos discípulos. Cambada de medrosos, cadê a coragem que eu dei para vocês? Jesus não enfrenta o medo dos discípulos, o assombro dos discípulos com bronca, grito e pancada. Ele se aproxima e sopra sobre os discípulos. Soprou. Vocês que são pais e mães, precisamos criar pais e mães sopradores do dom da paz. Na minha infância, eu me lembro de cenas maravilhosas na roça, com lamparina, no meio da noite escura. Sabe que na roça, aquela cosmovisão que tinha, os homens tinham prazer em reunir na sala da casa, visitar uma família ou outra e ficar na sala contando causos, e contando causos de assombros. Então era muito comum a gente, menino, escutar aquelas histórias e ir deitado assombrado e ter pesadelo. Ou porque comia demais, ou porque tinha lombriga também na barriga, né? Mas eu me lembro de cena maravilhosa, de algumas vezes que eu acordava assustado no meio da noite escura e chamava pai, mãe. Passava um pouco, às vezes, quando eu chamava, já sentia a mão deles descobrindo a coberta do rosto da gente, com a lamparina iluminando o rosto do papai ou da mamãe, eles enxugando o suor, dizendo, calma filho, soprando e dizendo, eu estou aqui. Essa paz que Jesus oferece é paz maternal, é paz paternal, é paz de alguém que tem autoridade para dizer, não te dou um celular, eu estou aqui. Não é o celular que está para você se distrair de mim e criar sua distância de mim. Eu estou aqui. Soprou. Soprar aqui tem a mesma força daquela consideração do livro do Gênesis, que Deus modelou o barro e soprou na narina de Adão e deu-lhe vida. Homem com medo e em porta fechada, assombrado com medo, é um monte de barro que precisa ser soprado. Está claro? Nós precisamos ser homens e mulheres da coragem ousada,
da coragem responsável, da coragem revestida de um sopro, e o sopro aqui sugere dar-nos uma força interna. Não é um revestimento externo, mas é sopro, aqui lembra precisamente o fluxo vital do oxigênio no inspira, expira, e vai e move e dilata e oxigena todo o organismo humano com essa força nova, restaurando e recriando. É dessa paz que o ressuscitado fala. E desse sopro. E este sopro vai provocar em mim e em você uma coragem de mexer em temas espinhosos. Vamos ver? Depois de ter dito isso, versículo 22, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E aí vem, para que recebeu o sopro, o Espírito? 23, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Sopro para ter coragem de mexer com um tema complicado: pecado. O Espírito Santo não vem sobre nós para capacitar-nos e qualificar-nos para montar famílias em ambientes falsos, em ambientes de tolerância com o mal, com o erro, com o vício e com o pecado, e não tratar desses assuntos aqui. Eu resolvi ficar em paz em minha família, porque lá em casa a gente não toca mais em certos assuntos. Não é dessa paz falsa, que joga para debaixo do tapete os temas complicados. A paz e a força do Espírito, o sopro do Espírito, é aquela que te dá coragem para descer as profundezas. Primeiro de você mesmo, e depois das relações dentro de casa, da família, na sociedade, na economia, na política, na cultura, no mundo. E tratar de temas espinhosos, pecados. Pecado significa ruptura. Ruptura de vínculo com Deus, de vínculo com o próximo, de vínculo com você mesmo. O Espírito Santo é dado em vista de uma realidade concreta. A palavra perdoar pecados vai ser substituída no conjunto da literatura dos livros do Novo Testamento, das cartas apostólicas, particularmente de Paulo, pela palavra reconciliação. Perdão aqui vai ser o mesmo que reconciliação. Paulo que mais trabalha essa teologia do perdão e da reconciliação. Ser homem e mulher revestido do Espírito, tomado da força do sopro do Espírito, é ser homem e mulher que cria as condições para entrar em temas lá, na vida pessoal, na vida familiar, na vida comunitária, na vida social, para falar dos pecados. Aquilo que desfigura a nossa identidade verdadeira de filhas e filhos de Deus. Nós temos que tratar desses assuntos. Isso não é simples, isso não é fácil, isso exige da gente uma coragem enorme. Primeiro critério, vem comigo na segunda leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito, leiam, em vista do bem comum. Quer dizer, o Espírito Santo não vem só para inaugurar um territóriozinho pessoal de paz em você. O Espírito Santo que te preenche de paz e de alegria, ele te capacita e te qualifica para trabalhar em vista do bem comum. Ou o Espírito Santo age em você para o bem de todos, ou não é o Espírito Santo. Se é para cuidar só da sua saúde, da sua conta, do seu patrimônio, do seu quadrado, não é Espírito Santo.
é pensamento positivo, é otimismo, é autoajuda, é tudo porcaria da indústria falsa, da felicidade falsa, da economia e da cultura e da religião falsa que está por aí. Para ser do Espírito, então, pare com esta loucura de pensar que na igreja tratar dos problemas do bem comum é política e é desvio do Evangelho. Tratar dos dramas da política, da economia, da sociedade, da cultura, do bem de todos, é obra do Espírito Santo. Vai, reage. E ainda, versículo 13, o final da segunda leitura. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Único batismo, único Espírito, para formar um único corpo. E não é sozinho que você enfrenta isso. Quer dizer, o Espírito Santo te põe. Como os membros estão interligados pelos nervos, as musculaturas, a carne, a gordurinha e o couro que forma o corpo humano, assim o Espírito põe você na comunhão do corpo de Cristo, a igreja. Não existe Espírito Santo em sua vida se não há pertencimento, se você não forma um único corpo com Cristo, a igreja que Jesus fundou. Vai, reage. Esta semana saíram os dados estatísticos dramáticos do cristianismo no Brasil. A religião que mais cresce no Brasil, sobretudo entre os jovens, passa de 30% dos jovens que não acreditam nem, que não frequentam igreja nenhuma, religião nenhuma. Alguns deles dizem: Deus sim, religião não, Cristo sim, igreja não. Esta é a heresia mais absurda contra a natureza própria do Espírito. Deus sim, igreja sim, religião sim, Jesus sim, igreja sim, ou não é cristão. Formar um só corpo, formar o corpo, a igreja, terceiro critério. Pela segunda vez, o Salmo, pegue lá comigo. Na segunda estrofe, na primeira estrofe do Salmo, a última frase da primeira estrofe do Salmo diz assim: encheu-se a terra com as vossas criaturas. A segunda estrofe do Salmo, número 8 do seu folheto, diz assim: se tirais o seu respiro, leiam, elas perecem e para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Troca o microfone, seu que está falhando. Troca o microfone aqui, Gabriel, do João. Olha, você que pensa que papa e bispo e padre pregando sobre meio ambiente, sobre natureza, sobre a preservação da vida, é discurso da pauta woke e é trazer comunismo e socialismo para dentro da igreja, deixe de ser mal formado e deformado pelas bolhas do WhatsApp. O Espírito Santo é Ele que enche a terra com as criaturas de Deus. Se tirais o seu respiro, elas perecem. Quer dizer que o respiro que está nas criaturas da terra são respiro de Deus. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Portanto, preocupar-se com a criação, diz Bento XVI, é cuidar do Éden, que é a casa de Deus mesmo. O Éden é o lugar que Deus criou para ele viver com a criação, o homem e a mulher. Adão e Eva escutavam o barulho de Deus, a voz de Deus, os passos de Deus no jardim. Sai desta alienação estúpida, pensando que falar de
Bispo e padre e papa não pode falar de meio ambiente, de natureza, de criação. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviais o vosso Espírito e renascem da terra toda a face renovais. É Deus que cuida da criação e a criação é dom de Deus para o homem e a mulher, mas é dom de Deus para tudo que respira. Está claro? Está claro? Se não estiver claro, vá estudar fé católica. Primeira leitura. Primeira característica do Espírito, o bem comum. Segundo, formar um só corpo, a igreja. Terceiro, ocupar-se com a criação, cuidar da natureza, da criação de Deus, da vida do Éden. Quarta característica. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Eu faço uma síntese breve recordando o texto. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Que nós os escutamos na nossa própria língua? Olhe lá. Aqui é uma provocação. Aqui tem uma provocação jocosa. Estes homens que estão falando não são todos galileus? Não é tudo um bando de caipira da Galileia? Não é um bando de gente simples que vive às margens do mar da Galileia, pescando e no Vale do Jordão, plantando e colhendo e criando animais, que nem na sinagoga no sábado e nem guarda o dia santo do sábado, gente rude, simples, ignorante, que não tem instrução, leitura? Como é que essa gente sabe falar a minha língua? E eles mesmos reivindicam lá, diz o texto: nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos que aqui residem, judeus prosélitos, cretenses e árabes. E termina o versículo 11 dizendo: todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Aqui agora vem a parte mais desafiadora. Ser cristão e ser mulher e homem do Espírito Santo é ser alguém que leva o perdão para o mundo, a paz e a alegria ao mundo, a reconciliação para o mundo, e ainda com o desafio. Eu já tentei falar com esse filho, com essa filha, com o esposo, com uma esposa, já tentei falar com o genro, com a nora, com o vizinho, mas não adianta. Já fiz de tudo para ajudar esse colega de trabalho, mas desisti porque não compensa. Ele é uma pessoa fechada, estúpida, que não se abre para a linguagem da fé. Não adianta. A partir de hoje, você vai levar para casa, não um peso de consciência, mas um revestimento novo no seu interior. Você vai voltar para essas pessoas dizendo: o problema não é dele, não é dela. Sou eu que não tenho me esforçado para dar conta de falar das maravilhas de Deus na língua que ela e ele é capaz de entender. Sendo uma pessoa ferida do jeito que ela é, traumatizada do jeito que ela é, viciada do jeito que ela é, transtornada do jeito que ela é, doente, louca do jeito que ela é. Mas o problema não é dela, é meu. É bravo o que eu estou falando, viu? Aqui eu imagino que um punhado
deixaria de ser cristão dizendo, eu não vou enfrentar, não vou carregar isso. A partir de hoje, aquele dedo que apontava para ele, junto com os 3 que já apontava para você, vai vir para você também. E você vai dizer, até hoje o meu fracasso de tentar ajudá-lo, é porque eu não sei falar a língua dele, a língua dela. Aí, qual é o remédio? Joelho no chão. Jejum, oração, penitência, para pedir ao Divino Espírito Santo, não para mudar o mundo, mas para capacitar e qualificar você, para que você aprenda a falar as maravilhas de Deus na língua que Ele e ela são capazes de compreender. Não é falar das maravilhas de você, como é que você vive a religião, como é que você pratica a religião, como é que você edifica a sua vida. Não é dar testemunho, pegar microfone e sambar falando de você e elevando você. Você desaparece. O conteúdo aqui é as maravilhas de Deus. É o que Deus faz e fez por ela. Não é colocar você no centro, dando um cursinho de coach, de autoajuda, de pensamento positivo e de otimismo, para estimulá-la. Aqui não é de jeito nenhum a domesticação pela excitação motivacional. Aqui não tem nada a ver com motivacional. Aqui é educar a pessoa para mergulhar na profundidade do que ela é e encontrar nela a possibilidade também dela ser soprada e nela habitar uma realidade divina, aquela que habita você. É muito diferente. É absolutamente muito diferente de tudo que nós estamos habituados a ouvir e a fazer e praticar. Nós, inclusive, fazemos um atalho. Nós pensamos que o dom do Espírito Santo é fazer, e por vezes o catolicismo, as igrejas cristãs caíram nessa tentação de pensar que ser cristão era ser a igreja católica, passar um rodo no mundo inteiro e colocar todo mundo do mesmo jeito, vestido do mesmo jeito, rezando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito. Não é sobre isso. Todo mundo conhece a história da Torre de Babel. A Torre de Babel diz que existia uma língua só e a ambição humana fez os homens querer ser donos de tudo e construir uma torre que chegasse ao céu para vasculhar a morada de Deus. A hora que a torre estava lá bem perto, Deus deu uma tremidazinha, desabou tudo. Os homens ambiciosos com a Torre de Babel caíram, bateram a cabeça na pedra, ficaram fraquinhos da cabeça e cada um saiu falando uma língua diferente. E, portanto, a diversidade das línguas, dos povos, das nações, é fruto de uma queda, de um desabar da torre. E muitos de nós, eu também já pensei que o Espírito Santo fosse aquela força que recuperaria aquela única língua de antes de Babel. Não é não? Aqui é bem mais do que isso. Uma pregação maravilhosa de Bento XVI, do dia 23 de maio de 2010. Diz Bento: a igreja nunca permanece prisioneira dos confins políticos, raciais, culturais. A igreja não se pode confundir com os estados, nem sequer com as federações de estados. Esse discurso de um país cristão, católico ou evangélico não é sobre isso. A igreja será sempre aquela
que garante um tipo de unidade e que constrói e aspira a atravessar as fronteiras culturais, sociais, para chegar ao território de cada pessoa humana e ajudar a pessoa a abrir-se para a grandeza e o infinito que é Deus. Bento, quando uma pessoa ou uma igreja, uma comunidade se fecha no seu próprio modo de pensar e agir, é sinal de que se afastou do Espírito Santo. Quando você começa a pensar que todo mundo só vai ser cristão se pensa e age do seu modo, você se afastou do Espírito. Você está apresentando você como modelo, ou o sistema que você repete como uma repetição de modelo. O caminho dos cristãos e das igrejas deve conformar-se sempre com a universalidade da fé católica, harmonizar-se com a universalidade da fé católica, isto é, uma presença capaz de dialogar com todos os povos, raças e línguas e culturas. Agora vem a parte bruta. Isto não significa que a unidade criada pelo Espírito Santo é uma espécie de igualitarismo. Pelo contrário, ela é, sobretudo, o modelo de Babel. Eu fiquei muito impactado com isso. Ou seja, a imposição de uma cultura da unidade, que poderíamos definir técnica. Com efeito, na Bíblia diz-nos que em Babel todos falavam uma só língua. Pelo contrário, no Pentecostes, os apóstolos falavam línguas diferentes, de modo que cada um compreendia a mensagem no seu próprio idioma. O Espírito manifesta Deus e o amor de Deus e respeita a variedade, a diversidade e a diferença, porque o Espírito Santo é o autor da diferença. Aquele filho, aquele neto, aquele genro, aquela nora que entrou na sua família, que você acha que trouxe só desgraça porque ele é diferente, a partir de hoje, sua dificuldade de lidar com a diferença dele é sua e não mais ele. Não é ele nem ela mais o problema, é você. O problema é seu. É você ser capacitada e qualificado para descer ao território da genuína identidade dessa pessoa diferente do jeito que ela é. E ajudá-la a encontrar nela a própria presença do Espírito Santo, que é o autor da variedade de dons, carismas, ministérios, belezas, culturas, povos, raças e línguas. A diferença daquela pessoa, mais visível do que a diferença de cada um de nós, a diferença daquela pessoa só aponta para mim e para você, que eu e você também somos tratados por muitos como um diferente que eu não dou conta de lidar. Não somos? Não somos? Quem de nós não tem aqui alguns que têm dificuldade conosco? Quem? Você só vai dar conta de lidar com a diferença do outro o dia que você experimentar o sopro do Espírito Santo sobre você, o fogo iluminando sua inteligência, seu coração, seus afetos, seus desejos, suas vontades e necessidades, e você conhecendo você genuinamente na originalidade de sua digital, que ninguém mais replica. Na originalidade mais profunda do que você é, e você encontrar em você a presença de Deus, nessa diferença que você é, você vai dar conta de olhar para o diferente do outro, para a diferença do outro e dizer, lá também habita a mesma realidade divina. Oh glória!
Oh, glória! Amém? Não é que todo mundo tem que vestir igual a mim, receber a hóstia igual a mim, rezar do jeito que eu rezo, frequentar a igreja como eu frequento. O Espírito faz você operar o perdão e respeitar a diferença. Incline a sua cabeça e visite a diferença do que você é. A graça de ser diferente do tanto que você é. Original. Ninguém no mundo se repete e se iguala a você. Você é por excelência uma grande diferença de tudo e de todos. E o Espírito te habita. Fale com o Espírito Santo para ajudar você, acolher você, amar você, respeitar você, amar o outro, acolher o outro e respeitar o outro. Fale com o Espírito Santo. Incline a sua cabeça, visite a graça desse sopro que te habita. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, Com teu poder, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. vem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, Tocar meu ser. com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Eu também. Eu também quero me derramar de todo o meu coração Nos braços do Pai. nos braços do Pai. De pé. Deixe o folheto no banco, elevando as mãos. Vem. Solte a voz. Espírito Santo, Com teu poder. com teu poder, Tocar meu ser, fluir em mim. Mais forte, igreja. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo, Com teu poder, tocar meu ser. fluir em mim. Segure a sua mão lá no alto e reze comigo, Divino Espírito Santo. Divino Espírito, Sopra sobre mim sopra sobre um sopro novo, sopro novo, uma unção nova, uma unção nova, que me faz ter coragem me faz ter coragem de mergulhar de mergulhar na graça na graça do que eu sou, do que eu sou, na verdade mais na profunda verdade mais do que eu sou, que eu sou, minha vida, minha vida, minha diferença, diferença, minha verdade minha verdade, do meu ser. do meu ser. Eu acolho, Eu acolho, eu respeito e eu cuido de mim e eu cuido como dom de Deus como dom de Deus que me que faz me faz transbordar de paz e alegria transbordar de paz. e levar ao mundo essa paz. Obrigado, Espírito Santo, Obrigado, Espírito, por fazer de mim por fazer de mim instrumento de paz, de alegria, de perdão, de comunhão, de entendimento e de profundo respeito.
para com todas as diferenças. todas as diferenças. Põe a mão no seu coração e diga: eu acolho, eu respeito o que sou, o que cada um é, na sua diferença. Obrigado, Espírito Santo. Amém. E dirija quem está do seu lado, transborde no respeito à diferença, abraça e deseja a paz de Jesus. Saudai-vos. Paz de Cristo seja contigo. Vamos cantar, cantar a paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar a minha voz, nossa voz e assim exaltar. exaltar o Deus de amor. É tão bom estar aqui. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. E viva o Divino Espírito Santo. Viva o Divino Espírito Santo. Viva Cristo ressuscitado. Viva a Santa Igreja. Amém. Brada. Amém. Oferte você sua vida como hóstia pura neste altar, com o pão e o vinho, cantando.